A gente já está chegando aí ao final dessa reta a respeito dos blocos de controle. Os últimos dois blocos que restaram foram esses aqui: a comutação, conhecido também como switch, e o interruptor do ciclo. Quero ressaltar aqui que a minha intenção nesses vídeos é só explicar como esses blocos de programação funcionam, certo? Qual é a função deles, mas não exatamente montar a sequência de programação. Se tu tiver interesse em programar, em desenvolver alguns projetos, alguns experimentos, você pode acessar esse material que tu pode baixar e apresentar para o teu professor, para os teus alunos. É um curso de robótica para iniciantes que tem alguns projetos, tanto com motores quanto a barra de fluxos e sensores também, pessoal, ok? Então é um material bem interessante, eu mesmo que produzi e eu espero que você goste. A gente vai começar aqui pelo switch mesmo, a computação, que nada mais é do que um teste que tu pode realizar no teu robô utilizando algum sensor que vai servir como a condição. E dependendo desse teste, se esse teste for verdadeiro ou ele for falso, dependendo da condição, tu pode executar uma função ou outra. Primeiro momento, tu pode diminuir esse ciclo clicando aqui, alternar para visualização com barras. Fica bem mais fácil de se utilizar. Tu pode definir a porta do sensor que tu vai usar. Depois tu pode escolher que sensor tu vai utilizar. Tu pode utilizar qualquer um desses aqui. Também pode usar a opção de texto. Pode usar a opção de lógica, que a gente já viu na função do loop, como é que funciona. Tu pega o teste de um sensor e dependendo desse teste, se ele for verdadeiro ou não, ou seja, se ele identificou algo que você definiu que ele devia identificar ou não, ele vai realizar a função aqui. Basta conectar pelo fio de conexão. Pode também escolher uma opção numérica. E aí tem várias formas de tu fazer isso. Por exemplo, essa aqui, que tu vai utilizar um switch case. Switch case funciona da seguinte forma: tu tem uma opção padrão, que ela vai ser executada constantemente, e vai ter outras opções que vão ser executadas caso elas sejam definidas. Por exemplo, aqui tem a opção switch case de números. Se eu definir num programa, por exemplo, posso pegar aqui botões do bloco. Cada botão desse bloco que é pressionado, do bloco EV3 que é pressionado, ele gera um valor numérico. Eu posso pegar esse valor numérico e colocar nesse switch. Então, cada um desses parâmetros aqui, que eu defini uma programação, vai ser executado correspondendo ao botão que for pressionado. Então, se for o botão 1, que é o botão da esquerda, ele vai executar a programação 1. Se for o botão 2, que é o botão do centro, vai executar a programação 2. E aqui eu vou definir o que eu quero que ele faça no 2. Se ele anda para frente, no 1, que ele toque um som, entende? Então tem o default, que é a programação padrão, e tem os cases, os casos. Por isso chama switch case. Também, por exemplo, eu posso escolher para um sensor de distância, por exemplo. Eu posso definir aqui que esse sensor de distância, se ele está a menos que 50 centímetros de um objeto, então ele pode realizar alguma função na opção verdadeira, logicamente, quer dizer que ele identificou. Se ele não identificou, então ele pode não fazer nada ou fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, aqui, se ele identificou, ele pode tocar um som. Se ele não identificou, ele vai ficar tocando um outro som, entende? E aqui eu vou escolher também a porta que esse sensor vai corresponder. Posso dimensionar ele também. Só arrastar, levantar e assim vai.
Ainda é possível que você utilize esse switch para outros sensores, como um sensor de cor, por exemplo. Geralmente é utilizado para competições de segue-linha, certo? Desvio de obstáculo e assim vai. E aí tu define aí para esse sensor de cor que quando ele identificar, ele vai fazer uma determinada coisa e quando ele não identificar, pode não fazer nada também. Aí tu pode perguntar qual a diferença dele pro comando esperar. A diferença dele pro comando esperar é que dentro do loop, o switch ele é verificado a todo momento. Ele não trava a tua programação, diferente do comando esperar. O comando esperar, ele trava a tua programação até que a condição dele seja alcançada. Então, por exemplo, se antes do switch tiver um bloco mandando ele andar e depois do switch tiver um som mandando o robô tocar, ele vai andar e vai ficar tocando ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo essa condicional vai ser testada. Se fosse o comando esperar, ele só ia tocar o som caso alguma condição dele fosse alcançada. Então essa é a diferença entre esses dois blocos de condicionais. Então posso dar por encerrado aqui a respeito do switch e a respeito do bloco de interrupção do ciclo, do loop. Ele funciona nada mais, nada menos para parar a função do loop, que é ser infinito. Então, por exemplo, eu posso colocar, vou pegar esse interruptor e jogar aqui no final. Bom, o que ele vai fazer aqui nessa programação é que ele vai andar uma rotação para frente e depois de ele dar uma rotação, ele vai interromper esse loop todinho. Ou seja, ele não vai no final retornar e fazer o bloco andar mais uma vez, não, ele não vai. Porque no momento que ele alcançar esse bloco, ele vai encerrar instantaneamente toda essa sequência do loop. Para isso, o nome desse bloco tem que ser o mesmo nome do loop, que eles vão se corresponder, certo? Ele não tem parâmetros aqui, então tu pode colocar ele dentro de um switch. Por exemplo, depois que ele identificou o objeto e girou ou andou, tocou um som e depois de que ele encerre o loop, que ele não se repita a verificar de novo, então tu pode mandar ele interromper. Então, pessoal, esses foram os blocos de comando da barra de controle e em seguida a gente vai ver cada um desses blocos de sensores. A gente vai ver em dupla, certo? 2 de cada vez, para que o vídeo não fique muito prolongado e que a gente possa abordar melhor a função de cada um desses sensores. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.